levantamento desenvolvendo dados físicos territoriais e socioeconômicos, encaminhando-os para registro e cadastro. Inciso 4. Exercer outras atividades afins. Artigo 146, inciso. Em discussão e votação, aqueles que aprovam permanece o segundo. Aprovado. Seção 3ª. Da Superintendência de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio. Artigo 47. Compete à Superintendente de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio. Inciso 1. Planejar, coordenar e executar as políticas industriais e comerciais do município. Inciso 2. Promover ações de articulação e fomento, estimulando atividades que busquem o desenvolvimento econômico e social do município de maneira sustentável e em consonância com as diretrizes apontadas no Plano Estratégico Municipal. Inciso 3. Promover o acompanhamento e fiscalização da indústria e do comércio. Inciso 4. Gerenciar a promoção e atualização permanente da política econômica do município, desenvolvendo um regime de colaboração e parceria entre o poder público municipal e as entidades empresariais para a elaboração de fomento e execução do plano de ação governamental em coordenação com os demais órgãos do município. Inciso 5. Gerenciar o cadastro das potencialidades do município referente à sua logística, mantendo atualizado para trás de novos empreendimentos. Inciso 6. Destacar os diversos programas de incentivo às políticas de desenvolvimento de apoio aos novos empreendimentos e aos já instalados. Inciso 7. Promover a instalação e a manutenção de equipamentos que estimulem novos empreendedores, como centros empresariais, terminais rodoviários, ferroviários e aeroviários, rodovias municipais, estaduais e federais, sistemas portuários, gasodutos, disponibilidade energética que facilita o desenvolvimento econômico, adotando todas as medidas necessárias para atrair novos investimentos para o município. Artigo 147, inciso em discussão e votação, aqueles que aprovam permanecem o segundo. Aprovado. Subseção 1ª, da seção de balcão do empreendedor. Artigo 148. Compete ao chefe da seção do balcão do empreendedor. Inciso 1. Chefiar a equipe do balcão do empreendedor. Inciso 2. Traçar programas estratégicos de incentivo ao empreendedorismo. Inciso 3. Compatibilizar e integrar permanentemente as atividades do município nos termos da legislação vigente com empresas estabelecidas interessadas em se estabelecerem na cidade. Inciso 4. Assessorar os empreendedores nos assuntos que lhe forem submetidos para viabilizar a operação técnica no ambiente municipal. Artigo 5º. Examinar os expedientes submetidos à sua consideração, solicitando as diligências necessárias à sua perfeita instrução. Inciso 6. Manter permanente articulação técnica com os demais órgãos para a integração do planejamento e desenvolvimento industrial e comércio do município, exercitando visão organizacional, sistêmica e transversal. Inciso 7. Coordenar as atividades administrativas que busquem o empreendedorismo local. Artigo 8º. Organizar e controlar a realização das atividades empreendedoras locais de acordo com a legislação vigente. Inciso 9. Participar de reuniões de capacitação pertinente à sua área de atuação. Inciso 10º. Exercer outras atividades afins. Artigo 148, inciso em discussão e votação, aqueles que aprovam permanecem por seu encontro. Aprovado. Subseção 2 da Supervisão de Desenvolvimento Econômico. Artigo 149. Compete ao Supervisor de Desenvolvimento Econômico, inciso 1, supervisionar a promoção e atualização permanente da política econômica do município, desenvolvendo um regime de colaboração e parceria entre o poder público municipal e as entidades empresariais para a elaboração, fomento e execução do plano de ação governamental em coordenação com os demais órgãos do município. Inciso 2, supervisionar o cadastro das potencialidades do município referente à sua logística, mantendo-o atualizado para a atração de novos empreendedores. Inciso 3, destacar os diversos programas de incentivo das políticas de desenvolvimento e apoio aos novos empreendedores e já instalados. Inciso 4, promover a instalação e a manutenção de equipamentos que estimulem novos empreendedores, como centros empresariais, terminais rodoviários, ferroviários e aeroviários, rodovias municipais, estaduais e federais, sistemas portuários, gasodutos e disponibilidades energéticas que facilitem o desenvolvimento econômico, adotando todas as medidas necessárias para atrair novos investimentos para o município. Artigo 149. Artigo 149, inciso em discussão e votação, aqueles que aprovam permanecem por aprovado. Seção 4 da Superintendência da Agricultura e Pesca. Artigo 150. Compete à Superintendência da Agricultura e Pesca
pesca. Inciso 1º, desenvolver política de desenvolvimento agropecuário, pesquisa e de comercialização de produtos. Inciso 2º, executar as ações referentes às atividades relacionadas com a Secretaria, com a preservação ambiental. Inciso 3º, estabelecer políticas que visam garantir o destino da produção do município, o abastecimento alimentar da população, a renda familiar e o desenvolvimento autônomo de medida escolar, da merenda escolar. Inciso 4º, fiscalizar em conjunto com a Secretaria a prestação de solo, florestas, rios, lagos e municípios. Fiscalizar as atividades de pesquisa de acordo com as leis, regulamentos, portarias e instruções editadas pela União e do Estado. Inciso 6º, propor, planejar e executar políticas de incentivo à pesca e ao pequeno produtor rural. Inciso 7º, estimular o associativismo, o cooperativismo em plantação de microempresas e de organização relacionada com a formação profissional específica da Secretaria. Inciso 8º, fomentar as atividades de produção através de acordos e coordenação com outros municípios. Inciso 9º, articular com órgãos estaduais, federais e entidades de iniciativa privada ações inerentes às atribuições da Secretaria, priorizando as parcelas da população mais desprovidas socialmente. Regular as atividades comerciais relacionadas com a atividade da Secretaria, como federais, feiras de produtores, mercados dos produtores e feiras livres. Inciso 11º, planejar, programar, executar e controlar o orçamento da Secretaria. Artigo 150 e 106, em discussão e votação. Aqueles que aprovam, não respondem. Aprovado. Subseção 1ª, da divisão de Agricultura, artigo 151, compete ao chefe da divisão de Agricultura, inciso 1º, elaborar planos de desenvolvimento agrícola em parceria com entidades que representam o setor, inciso 2º, coordenar a política agrícola de pesquisa do município, prestando assistência e apoio aos produtores rurais, inciso 3º, estimular o sistema de produção integrada em pecuária e agrícola com o fornecimento de sementes e mudas, inciso 4º, prestar orientação e estimular o uso de novas técnicas de produção e o uso de equipamento, inciso 5º, exercer as atividades afins. 151. Artigo 151, 106, em discussão e votação. Aqueles que aprovam, permaneçam com os pontos. Aprovado. Artigo 152, da divisão de pesca. Compete ao chefe da divisão de pesca, inciso 1º, elaborar plano de desenvolvimento de pesquisa em parceria com entidades representando o setor. Inciso 2º, coordenar a política de pesquisa do município, prestando assistência, apoio aos pescadores. Inciso 3º, prestar orientação e estimular o uso de novas técnicas de produção e o uso de equipamentos para pescaria. Inciso 4º, exercer as atividades afins. Artigo 152, 106, em discussão e votação. Aqueles que aprovam, permaneçam com os pontos. Aprovado. Subseção 3ª, da divisão de cooperativismo e associativismo. Artigo 153, compete ao chefe de divisão de cooperativismo e associativismo. Inciso 1º, planejar, coordenar e manter atualizado o sistema de informações da produção agrícola. Inciso 2º, estimular o associativismo e o cooperativismo, a implantação de microempresas. Inciso 3º, fomentar as atividades de produção agrícola através de acordos e cooperação com outros municípios da região. Inciso 4º, coordenar a implementação de hortas agrícolas e florestais para distribuição de forma de apoio aos pequenos produtores rurais. Inciso 5º, exercer as atividades afins. Artigo 153. Artigo 153, 106, em discussão e votação. Aqueles que aprovam, permaneçam com os pontos. Aprovado. Subseção 4ª, do setor de políticas para o fomento da agricultura e pesca. Artigo 154, compete ao chefe do setor de políticas para o fomento da agricultura e pesca. Inciso 1º, estabelecer políticas para garantir o destino da produção agrícola do município. Inciso 2º, promover o incentivo à agricultura familiar. Inciso 3º, promover assistência técnica e extensão rural para qualificar os produtores rurais e potencializar as suas formas de cultivo, ao mesmo tempo em que habilite para pleitear financiamentos para a produção. Inciso 4º, propor, planejar e executar políticas de incentivo ao pequeno produtor rural. Inciso 5º, gerenciar o cadastramento autorizado dos produtores rurais, sistema de informações da produção agrícola. Inciso 6º, coordenar a execução dos planos de desenvolvimento agrícola para o ajuste sempre que é necessário. Inciso 7º, desenvolver outras atividades relacionadas ao desenvolvimento agrícola. Artigo 154, 106, em discussão
Em votação, aqueles que aprovam permaneçam no segundo. Aprovado. Capítulo 13. Secretaria de Infraestrutura e Defesa Civil. Seção 1ª. Da Secretaria de Infraestrutura e Defesa Civil, artigo 155. Compete ao secretário municipal de Infraestrutura e Defesa Civil, inciso 1º, promover os estudos econômicos, administrativos, estatísticos e tecnológicos necessários ao planejamento e execução de obras de engenharia e infraestrutura urbana. Inciso 2º, promover a execução das políticas públicas de responsabilidade do município. Inciso 3º, promover a contratação, o controle, a fiscalização e o recebimento das obras públicas municipais autorizadas. Inciso 4º, promover os levantamentos e avaliações de imóveis e benfeitorias do interesse do município. Inciso 5º, inspecionar sistematicamente obras e vias públicas, promovendo as medidas necessárias à sua conservação. Inciso 6º, agir em casos de emergência e calamidade pública, diligenciando a execução de medidas corretivas nas obras públicas e no sistema de vias municipais. Inciso 7º, colaborar com os órgãos e entidades federais e estaduais responsáveis por obras de saneamento urbano, sistema viário e demais obras de infraestrutura. Inciso 9º, promover a execução e operacionalização do sistema de drenagem. Inciso 10º, promover a execução do serviço de pavimentação e conservação das obras de vias públicas. Inciso 11º, coordenar a realização de obras e ações correlatas de interesse comum da União, dos Estados, do setor privado e território do município estabelecido para uso dos instrumentos operacionais. Inciso 12º, promover o desenvolvimento de atividades relativas à produção de asfalto e demais matérias-primas, insumos pré-moldados e equipamento necessário à construção e conservação de obras e vias municipais. Inciso 13º, proceder à gestão e ao controle financeiro dos recursos orçamentários previstos na sua unidade, bem como a gestão de pessoas e recursos materiais existentes, em consonância com as diretrizes e regulamentos emanados do chefe do Poder Executivo. Artigo 155, inciso em discussão e votação. Aqueles que aprovam permaneçam no segundo. Aprovado. Seção 2. Da Superintendência de Obras. Artigo 156. Compete ao Superintendente de Obras, inciso 1º, coordenar os estudos, orçamento e projetos de obras, instalações viárias e civis. Inciso 2º, coordenar e orientar a elaboração do projeto traçando rodoviários, galerias de águas pluviais, pavimentações e obras. Inciso 3º, estabelecer normas e critérios técnicos para o bom desenvolvimento dos trabalhos e projetos, padronizando-os de acordo com a especificidade de cada serviço. Inciso 4º, responsabilizar-se pelo controle e levantamentos necessários à elaboração dos orçamentos para obras a serem licitadas. Inciso 5º, promover a elaboração de projetos, especificações e cálculo das obras a serem executadas diretamente e indiretamente pela Secretaria. Inciso 6º, coordenar a preparação de especificações técnicas, elementos, orçamentos e critérios técnicos para as licitações. Inciso 7º, responsabilizar-se pela execução do detalhamento dos programas e projetos de obras viárias e civis. Inciso 8º, fornecer subsídios necessários para a fixação de políticas e planos de construção e recuperação da unidade da Secretaria de Entidades Municipais. Inciso 9º, agir em caso de emergência e calamidade pública, diligenciando a execução de medidas corretivas nas obras públicas e no sistema viário municipal. Inciso 10º, exercer as atividades compatíveis com a natureza de suas atribuições. 156. Artigo 156, inciso em discussão e votação. Aqueles que aprovam permaneçam no segundo. Aprovado. Seção 3ª da Gerência de Orçamento e Controle. Artigo 157. Compete ao gerente de orçamento e controle, inciso 1º, gerenciar o processamento, controle e execução de despesas e obras. Inciso 2º, proceder à análise de viabilidade técnica e econômica para a execução de obras. Inciso 3º, analisar diligências relativas a custo de obras e serviços requeridos pela Controladoria Geral do Município, pelo Tribunal de Contas do Município e outros órgãos de controle. Inciso 4º, elaborar orçamentos e termos de referência para a licitação de projetos de obras. Inciso 5º, realizar o controle dos orçamentos elaborados, proporcionando a possibilidade de comparativos, análise e emissão de relatórios. Inciso 6º, manter o controle sobre a de controle firmado pela Secretaria. Inciso 7º, manter o controle de arquivo e digitalização dos documentos pertinentes a cada contrato. Inciso 8º, manter o controle das datas e vencimento de contratos, informando o superior hierárquico quanto aos prazos para a programação e renovação do contrato, de qualquer outra ocorrência na sua execução. Inciso 9. Manter o controle do processo de contratos aditivos que estiverem em andamento, informando o superior hierárquico através
157. Artigo 157, 106, em discussão e votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como se conta. Aprovado. Seção 4ª da Gerência de Engenharia e Fiscalização de Obras. Artigo 158. Compete ao gerente de Engenharia e Fiscalização de Obras controlar, fiscalizar e gerenciar a execução, direta ou indiretamente, dos projetos de manutenção de obras da administração pública municipal, sobre a responsabilidade ao longo de convênios. Inciso 2º, gerenciar a contratação, o controle e a fiscalização do recebimento das obras públicas municipais autorizadas. Inciso 3º, promover o levantamento e avaliação de imóveis e benfeitorias do interesse do município. Inciso 4º, inspecionar sistematicamente as obras e as vias públicas, promovendo as medidas necessárias à sua conservação. Inciso 5º, colaborar com os órgãos e entidades federais e estaduais responsáveis por obras de saneamento urbano, dos sistemas viários e demais obras de infraestrutura. Inciso 6º, promover a execução e a operacionalização do sistema de drenagem e pavimentação e a conservação das obras de vias públicas. Inciso 7º, coordenar a realização de obras e ações correlatas de interesse comum da União e ao Estado e ao território do município, estabelecidos para isso instrumentos operacionais. Inciso 8º, contribuir para a elaboração de editais de licitação que envolvam obras, serviços, engenharia e arquitetura. Inciso 9º, elaborar estudos preliminares, anteprojetos, projetos arquitetônicos e complementares, levantamentos, sondagens e os demais necessários para o desenvolvimento das atividades relacionadas com os projetos. Artigo 158, 106, em discussão e votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como se conta. Seção 5ª da Gerência Operacional. Artigo 159, compete à Gerência Operacional controlar, fiscalizar e gerenciar a execução direta e indiretamente dos projetos de manutenção de obras da administração municipal feita com recursos próprios. Inciso 2º, promover a execução e a operacionalização do sistema de drenagem e pavimentação e a conservação das obras e vias públicas com recursos próprios. Inciso 3º, vistoriar os imóveis em utilização, elaborando relatórios técnicos sobre o estado de conservação, propondo, quando necessário, medida para sua recuperação. Inciso 4º, demais atividades correlatas. Artigo 159, 106, em discussão e votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como se conta. Aprovado. Seção 6ª da Divisão de Produção. Artigo 160, cumpre ao chefe da Divisão de Produção. Inciso 1º, organizar, supervisionar e orientar as equipes para a execução de serviços e obras. Inciso 2º, conferir materiais e equipamentos necessários à execução de serviços. Inciso 3º, receber, distribuir e coordenar a execução de tarefas relacionadas à aceleração das viárias. Inciso 4º, manter a gerência informada sobre a coordenação operacional das equipes de execução de tarefas. Inciso 5º, exercer as atividades afins. Artigo 160, 116, em discussão e votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como se conta. Aprovado. Da Coordenação da Defesa Civil, seção 6ª, artigo 161, compete ao coordenador da Defesa Civil articular, coordenar e gerenciar ações de defesa civil no âmbito municipal, estabelecendo políticas de diretrizes da defesa civil em todas as suas fases de atuação, preventivas, de socorro assistencial e recuperativas, necessárias ao desempenho de suas atribuições. Inciso 2º, coordenar a ampla participação da comunidade nas áreas de defesa, especialmente nas atividades de planejamento de ações e respostas e desastres de reconstrução. Inciso 3º, coordenar a implementação dos planos diretores, planos de contingências e planos de operação de defesa civil. Inciso 3º, gerenciar e fiscalizar a execução de recursos do Fundo Municipal de Defesa Civil, conjugando esforços para a realização da compensação de recursos humanos para ações de defesa civil e promovendo o desenvolvimento de associações voluntárias. Inciso 5º, coordenar as ações de análise das áreas de risco e articular a intervenção preventiva, o isolamento e a evacuação da população das áreas de risco, intensificando das edificações vulneráveis. Artigo 161, 106, em discussão e votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como se conta. Aprovado. Seção 7ª da Superintendência de Ações Regionais.
Artigo 162. Compete ao superintendente de ações regionais, inciso 1º, reportar eventuais ocorrências referentes à manutenção das máquinas das estradas vicinais ao superior hierárquico. Inciso 2º. Elaborar proposta de efetiva medidas de integração entre as regiões que integram o município, fomentando o desenvolvimento dos setores do interior do município. Inciso 3º. Elaborar proposta de ações voltadas a destinar serviços públicos às diversas regiões interioranas do município. Demais atividades correlatas. Artigo 162, seus incisos, em discussão, em votação, aqueles que aprovam permanecem no segundo. Aprovado. Seção 7ª da Seção de Distritos. Artigo 163. Compete ao chefe da Seção de Distrito, inciso 1º, gerenciar e coordenar patrulhas mecânicas e equipes responsáveis pela manutenção das estradas vicinais do distrito, controlar os horários das jornadas, patrulha e manutenção. Reportar eventuais ocorrências referentes à manutenção das máquinas das estradas vicinais do distrito ao superior hierárquico. Elaborar propostas e efetivar medidas de integração entre os distritos e exceto o município. Inciso 4º. Coordenar as ações de tapa-buraco e manutenção de vias dos distritos do município. Inciso 5º. Acompanhar, fiscalizar e intermediar as demandas de infraestrutura dos distritos para a Secretaria de Infraestrutura e Defesa Civil. Inciso 6º. Chefiar a fiscalização de morros e encostas nos distritos, contribuindo com a Defesa Civil. Artigo 163, seus incisos, em discussão, em votação, aqueles que aprovam permanecem no segundo. Aprovado. Seção 9ª da supervisão do núcleo de projetos. Artigo 164. Compete ao supervisor de núcleo de projetos, inciso 1º, supervisionar as ações relativas ao planejamento estratégico orçamentário referente às ações relativas ao desenvolvimento e inovação da gestão do município. Inciso 2º, coordenar a execução dos projetos e programas do governo municipal, atuando como facilitador dos processos de execução e projetos estratégicos junto aos demais órgãos do município. Exercer outras atividades afins. Artigo 164, e seus incisos, em discussão, em votação, aqueles que aprovam permanecem no segundo. Aprovado. Capítulo 14. Secretaria de Serviço Urbano. Seção 1ª da Secretaria de Serviço Urbano. Artigo 165. Compete ao secretário municipal de Serviço Urbano, inciso 1º, planejar, organizar, coordenar, executar, controlar, avaliar as ações setoriais a cargo do município relativa à política de apoio ao desenvolvimento da capacitação institucional e da infraestrutura urbanística, formulando e coordenando as políticas municipais de manutenção da infraestrutura urbana. Inciso 3º, alocar recursos e compatibilizar programa, projetos e atividades de manutenção urbana, de infraestrutura e saneamento com os níveis federais e estaduais. Inciso 3º, estabelecer, enquanto de interesse da administração municipal, convênios, parcerias e termos de cooperação com instituições públicas, privadas e não governamentais que atuem no âmbito da Secretaria visando a cooperação técnica e integração das ações setoriais com impacto sobre a competitividade e a qualidade de vida dos cidadãos. Inciso 4º, planejar e dirigir os projetos e as ações relativas ao serviço público. Inciso 5º, identificar a necessidade de serviços de limpeza urbana, tais como varrição, capina, coleta de lixo e disposição final de resíduos sólidos sob a forma de concessão e ou permissão. Artigo 165. Artigo 165, seus incisos, em discussão, em votação, aqueles que aprovam permanecem no segundo. Aprovado. Artigo 166. Compete ao chefe de divisão administrativa, inciso 1º, gerenciar a implementação dos projetos de execução, conservação e limpeza das vias municipais para garantir a continuidade da prestação de serviço urbano. Inciso 2º, gerenciar e coordenar as atividades de coleta de lixo e de limpeza urbana do município. Inciso 3º, promover a manutenção das vias urbanas. Inciso 4º, gerenciar e fiscalizar a execução dos projetos de iluminação pública. Inciso 5º, exercer outras atividades afins. Artigo 166, seus incisos, em discussão, em votação, aqueles que aprovam permanecem no segundo. Aprovado. Subseção 1ª da seção de material e pessoal. Artigo 167. Compete ao chefe da seção de material e pessoal. Inciso 1º, coordenar a equipe na conferência e no cadastramento de todos os materiais, bens e equipamentos da Secretaria. Inciso 2º, coordenar e fiscalizar o recebimento de materiais dos bens adquiridos pela administração e o encaminhamento dos responsáveis pela execução de serviços públicos. Inciso 3º, gerenciar o registro e o armazenamento de todos os materiais estocáveis. Inciso 4º, controlar a saída dos materiais armazenados no estoque. Inciso 5º, controlar o recebimento e processamento das requisições de materiais em conformidade com o estoque disponível. Inciso 6º, emitir os pedidos de
com base nas demandas do projeto de consumo. Inciso 7, controlar o fluxo do pedido e sistema de registro de preço.